Olá você, seja muito bem-vindo a mais um comentário da lição. Segunda-feira, meu povo, tem como tema retidão e justiça, amor e verdade. Mas, antes disso, meu nome é Ismael e eu sou o seu anfitrião da lição dos jovens. Então, pegue a sua lição, pegue a sua Bíblia e me acompanhe neste comentário porque essa lição tá muito top. E antes de nós entrarmos no nosso comentário, eu quero convidar você mais uma vez a se inscrever aqui no canal, ativar o sininho, a comentar, a compartilhar, porque se o canal tem te ajudado a entender um pouco mais sobre a lição dos jovens, sobre todo o conteúdo que é produzido por aqui, também com certeza mais pessoas serão impactadas por esse canal e mais pessoas conhecerão a Cristo Jesus. Como eu estava dizendo, segunda-feira tem como tema retidão e justiça, amor e verdade. Quando nós olhamos para o nosso texto de estudo dessa semana, que é Salmo 97, nós percebemos alguns detalhes muito importantes. No primeiro verso, nós temos o começo do Salmo dizendo, reina o Senhor. E aí nós temos um questionamento. Quem é esse Senhor que está reinando? Quando nós olhamos para uma fala de Cristo, ele vai dizer que nós não podemos servir a dois senhores. Ou seja, existe mais de um Senhor reinando neste mundo de uma certa forma. E quando nós olhamos para a perspectiva do grande conflito, aí nós temos a certeza que existe o Senhor verdadeiro, que é o Senhor Deus, e também temos o Senhor falso, que é Satanás, que está tentando ali reinar, e em muitas pessoas ele tem reinado verdadeiramente e infelizmente tem tido poder sobre elas. E aí nós começamos a olhar, e aí o Salmo vai trazendo algumas características sobre este Senhor para definir quem esse Senhor é. E o mais interessante de todas as características que ele traz, ele apresenta ali no verso 2, o que é a base do reino desse Senhor. Ele vai dizer que a base do reino desse Senhor é a retidão e a justiça. Ou seja, claramente o salmista não está falando de Satanás, e sim do próprio Deus, porque o Deus é justo e o Deus tem a retidão. Mas o que é retidão? Como nós podemos definir retidão? Retidão nada mais é do que uma qualidade de alguém ou alguma coisa moralmente correta ou justificável. Em outras palavras, é um padrão de conduta. A retidão nada mais é do que uma forma da representação do próprio ser dentro das suas qualidades, dentro daquilo que é definido como certo por ele mesmo. E quando nós olhamos para o próprio Deus, nós vemos que a lei representa ele, a lei representa o seu caráter, ou seja, o próprio Deus define algo e ele mesmo cumpre aquilo, ele mesmo estabelece algo que reflete ele mesmo. E isso é muito interessante, porque quando nós começamos a entender que a retidão representa isso, nós começamos a entender outros aspectos de Deus. Nós passamos a entender que em Deus não existe incoerência, não existe hipocrisia, que o próprio Deus, ele não muda. Nós entendemos também que a retidão é o perfeito amor de Deus, esse caráter sendo apresentado, também a santidade de Deus sendo reforçada. Então, a retidão, ela apresenta todas essas outras características importantes de Deus. Mas como eu disse para vocês, o salmista diz que a retidão e a outra característica que é a base é a justiça. E ao olharmos para a justiça, nós podemos definir ela como um comportamento, um padrão de comportamento que garante que todos sejam tratados com imparcialidade e recebam o que lhes é devido de acordo com aquilo que é estabelecido com a lei. Então, se a retidão representa a lei de uma certa forma sendo o caráter de Deus, a justiça é esta lei sendo colocada em prática de forma imparcial. Ou seja, Deus não faz diferenciação de pessoas. Ou seja, todos os seres estão debaixo da lei de Deus. O próprio Deus está debaixo da sua própria lei. Por isso que Cristo veio neste planeta e morreu por nós. Porque se a lei de Deus pudesse ser revogada, Cristo revogaria ela lá no Éden, mas não. Ele disse, eu vou vir e vou morrer por vocês para que a lei seja paga, para que a lei seja cumprida. Então, ao olharmos para esse aspecto, nós vemos um link direto entre retidão e justiça. A retidão, ela expressa o coração de Deus e a justiça é a retidão agindo em nome de Deus. Então, nós temos essa correlação
intrínseca que vai apresentar todo esse conceito maravilhoso de quem Deus é. E nós precisamos olhar para isso para compreendermos Deus. Esse salmo, ele reforça todo esse conceito do amor, da paixão de Deus para salvar, daquilo que motiva Deus para salvar os outros, que é a sua própria justiça, o seu próprio amor para com as criaturas. E é muito interessante que Deus, ele governa com retidão e justiça, amor e verdade, porque Cristo, ele é a própria verdade, Cristo, ele é o amor, Cristo, ele é a retidão e Cristo, ele é a justiça. E como tudo isso apresenta Cristo e Cristo, ele é isso, então a forma dele agir, dele governar é diferente das formas que nós temos de justiça, das formas que nós temos de amor, das formas que nós temos de retidão, das formas que nós temos de verdade. Porque nós temos simplesmente coisas, detalhes, mas Cristo é tudo isso e muito mais. E é por isso que o governo de Deus é completamente diferente do nosso. E por isso que a base do seu governo é Ele mesmo. A base do governo é Ele sendo apresentado para que seja possível das criaturas compreendê-lo, adorá-lo e ter um relacionamento sincero e verdadeiro com Ele. Dentro do contexto do grande conflito, nós temos dois senhores. Mas um Senhor, ele é perfeito. É um Senhor que ele está acima de todo nome. E o outro Senhor é um Senhor que quer a sua morte, que é a minha morte. E a pergunta que eu te faço é a mesma que eu tenho feito desde praticamente o início desse trimestre. Qual dos dois senhores você vai servir? Me diz, quem é o seu Senhor? Quem é aquele que está dominando o seu coração, que está dominando a sua mente? De quem você tem pensado? De quem você tem entregue a sua vida? Para quem? Para qual dos dois senhores? Porque isso definirá se você terá uma vida eterna ou uma morte eterna. A retidão, a justiça, o amor e a verdade de Cristo está sendo apresentado para você e para mim. E nós precisamos tomar uma decisão. Se nós queremos aceitar isso ou rejeitar isso. Aceitar o sacrifício de Cristo ou rejeitar o sacrifício de Cristo. A escolha é sua e a escolha é minha. E aí, qual será a nossa escolha? Nesse momento, eu convido você a fechar os seus olhos e orar comigo. Querido amado Deus, obrigado, Pai, por mais um dia. Obrigado, Pai, pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos vivos e de estarmos na sua santa presença. Gratos somos, pois mais uma vez, meu Pai, o Senhor nos apresenta um pouquinho mais de Ti, apresentando a base do teu reino, meu Pai. Entendemos que a retidão, a justiça, o amor e a verdade é a base da fundação do seu reino, meu Pai. Tudo isso representa quem o Senhor é, uma forma de compreendermos quem o Senhor é. Mas o Senhor é muito mais do que somente esses pequenos flashes que nós temos. Continua nos instruindo, nos guiando, meu Pai, para que possamos caminhar em Tua direção, que o inimigo não tenha força sobre nós, para que nesse grande conflito do qual estamos inseridos, possamos escolher sempre o Senhor e a Sua misericórdia, meu Pai. Perdoe os nossos pecados, bem como nós perdoamos aqueles que erraram contra nós. E tudo isso eu te peço e te agradeço em nome do seu Filho Jesus. Amém. Galerinha, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, para você dar aquela força e também para você não perder os conteúdos que são produzidos. Lembrando que os vídeos da lição são postados de domingo a sexta-feira. Então quando você se inscreve no canal e ativa o sininho, você sempre recebe uma notificação todas as vezes que os vídeos são postados por aqui. Também deixa seu like aqui embaixo para mostrar que você gostou do conteúdo, para dar aquela força e também para o algoritmo do YouTube compreender que o canal é de qualidade, que o conteúdo é de relevância e dessa forma mais pessoas conhecem a verdade bíblica, mais pessoas se relacionam com Cristo Jesus e mais pessoas são alcançadas pela mensagem. E também você pode auxiliar clicando no botão de compartilhar e colocando nas suas redes sociais, Facebook, Instagram, WhatsApp, Telegram, enfim, a forma que você achar melhor. E também clica aqui, ó, nessa playlist da lição dos jovens ou nessa playlist das meditações que eu fazia aos sábados com vocês. Então é isso, galera. Um forte abraço a todos e até mais!